Gente, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live. Tudo bem? Estamos aí começando mais uma semana, dia 23 de setembro, 4 horas da tarde, para divulgar autores nacionais, para falar sobre saúde mental, para conversar com psicólogos, terapeutas, para falar de antologia e muito mais. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Lembrando que todas as lives podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon, TikTok, Kawaii, Instagram e Facebook, tá? Muito bem. Bom, para a gente começar esse bate-papo, é bom avisar que eu acho que é a primeira vez da nossa psicóloga aqui na live. Ela tá um pouquinho nervosa, mas é muito normal. Então vamos ver se ela entrou aí para a gente poder bater um papo com ela. A psicóloga Ana Luísa Ferreira, que vai estar conversando com a gente sobre stalker, perigo e obsessão. Vocês já foram stalkeados? Vocês já stalkearam alguém? Então pensem 2 vezes, hein? Não, Ana, hoje não tem sorteio. O sorteio é só final de semana. Hoje a gente vai falar com a psicóloga Ana Luísa sobre a antologia Stalker. E hoje tem live até 10 horas da noite, hein? Vamos falar muito sobre saúde mental, tá? Muito bem. Alguém aí já stalkeou alguém? Alguém aí já foi stalkeado? Se for, deixa aí nos comentários, tá? Cadê a Ana? Deixa eu ver se ela entrou aqui. Ah, ela tá aqui, vou convidar ela. Agora que eu vi você aí, mandei o convite. Oi, Ana. Você tá me vendo? Tá me ouvindo? Tô te vendo, mas... Ah, tá, entendi o que aconteceu aqui. Oi, minha câmera tava ao Eu contrário. não tô te vendo, mas você tá me vendo? Tô, E tá me ouvindo? mas agora que eu percebi que desconectou do fone aqui. Mas não tem problema. O teu áudio tá muito baixinho. Deixa Vê eu se tentar o aqui com... fone melhora. Ou sem fone, né? Que você tá de fone. Ana, querida. Oi, agora melhorou? Ai, agora melhorou Ai, que bom. 100%. Querida, seja muito bem-vinda e muitíssimo obrigada pelo tempo, pela paciência, pela disponibilidade e pela participação em uma das antologias aqui no canal, tá? Muito obrigada. Ai, eu que agradeço o convite, né? Você adiantou que eu tava um pouquinho nervosa, né? Ainda tô. Mas a gente vai se soltando, né? Ah, é uma delícia fazer live, não precisa ficar nervosa, você está em casa. Não vou nem perguntar que é a primeira vez, porque obviamente é a primeira vez que tu faz live, né? Na verdade, eu fiz algumas na época da pandemia, mas era em outro contexto, assim. Para falar sobre assuntos mais delicados, assim, é a primeira vez. Que maravilha, muito bem. Me diz uma coisa, você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de Curitiba, no Paraná. Curitiba. Conhece o Rio de Janeiro? Ah, de passagem. De passagem, muito bem. Se voltar no Rio, mande mensagem para a gente tomar um café, tá? Ah, pode deixar, porque, nossa, a melhor viagem que eu fiz foi para Búzios, na verdade, mas lugar maravilhoso. É legal.
É uma delícia lá, né? Aproveitou a Lindo demais. beça. Bastante. Você tem que ir a Arraial. Quando voltar, vá para Arraial, que é mais bonito que Búzios. Você vai aproveitar Pior que mais. fomos também. Lugar lindo. Foram. Caribe brasileiro, como ele é conhecido. Ai, que saudade de Arraial, gente. Muito bom, né? Agora me diz uma coisa, Ana. Você conta um pouquinho pra gente dessa sua trajetória profissional. Você é psicóloga atuante na área hoje. Qual é a tua especialidade? Fala um pouquinho pra gente te conhecer. Tá. Eu estou na clínica já tem 5 anos. Está começando a ficar difícil fazer conta. 5 anos já de clínica. Eu atuando aqui em Curitiba mesmo, consultório presencial e online. Eu sou formada pela PUC Paraná e eu fiz a especialização em psicologia analítica também pela PUC. Hoje em dia eu atendo adolescentes e adultos. Crianças já atendi, mas meu joelho não permite mais. Entendi. Você hoje já tem segunda a sexta online e presencial, é isso? Isso, aham. Muito bem. Qual é o teu Instagram? @Ana Ferreira Psicologia. Gente, já segue a nossa psicóloga, já segue a Ana lá no Instagram, ó, @Ana Ferreira Psicologia, tá? Para que vocês também possam acompanhar a Ana no Instagram, né? Para ver o conteúdo, tem bastante coisa legal aqui que ela posta, para vocês conhecerem um pouquinho mais a nossa psicóloga. Agora, Ana, parece meio clichê essa pergunta, né? Mas você sempre quis ir para o lado da psicologia? Você já sabia que seria psicóloga? Como é que foi essa descoberta, essa escolha, esse caminho? Olha, eu vou falar que não desde sempre, né? Mas eu escolhi muito jovem, de fato. Quando eu tinha ali uns 13 anos, eu lembro que foi um pouco antes de entrar no ensino médio, que eu decidi realmente ir pela faculdade de psicologia. Tentei com outras opções, assim, mas o que se manteve firme foi a psicologia mesmo. Entendi. Hoje você é atuante na área, né? Como você bem falou, e já você é muito novinha. Você tem uma carinha de novinha. A Camila tá aqui. Aparece ali em cima o Instagram da pessoa que faz participação na live. É só clicar. Aí, ó, boa dica. Para quem não viu, para quem não sabe, é só colocar ali. E aí, Ana, como é que foi essa vinda para essa parte literária? Você se interessar em participar de antologia? Você já participou alguma vez? Também é a primeira vez? Como é que tá sendo isso para você? Então, foi sim a minha primeira, mas é uma coisa que eu sempre quis escrever. Aliás, correção, eu sempre quis publicar as coisas que eu escrevia, porque eu escrevo também desde muito nova, só que sempre muito tímida, muita vergonha, assim. Você falou da questão da idade, eu tô com 27, as pessoas acham que eu sou mais nova, né, mas eu tenho 27. Novinha, gente, 27 na flor da idade. E, mas eu lembro de começar a escrever ali com uns 12, 13 anos. Eu sempre li muito, né? Então acabou sendo uma coisa meio natural, assim, me expressar através da escrita. Não que eu escrevesse grandes coisas na época, né? Mas foi um começo. Sim, quer dizer, usou aí a escrita como uma ferramenta até terapêutica, né? Porque a escrita é uma ferramenta terapêutica, assim como a pintura, como a composição, como vários tipos de artes que a gente pode abordar. E aí você nunca quis publicar um livro, apesar de escrever sempre. E aí a antologia bateu na tua porta
e tu virou a chave, tu falou, não, então agora eu vou experimentar, e caiu justamente em Stalker, perigo e obsessão, que é um tema que não é um tema leve, né, gente? Não é um tema ali que vai na moringa. Por que você resolveu participar de Stalker? É, é o seguinte, primeiro, né, só lembrando do momento que você me encontrou, né, aqui pelo Instagram e tal, e eu lembro que eu fiquei desconfiada. Essa foi a primeira palavra. E eu comecei a refletir o quanto a desconfiança tem a ver também com esse momento do Stalker, né? Porque, né, como está no meu relato ali na antologia, eu fui vítima de Stalker. Né? Então foi uma coisa assim que no primeiro momento deu aquela coisa assim, epa, o que é isso? Né? O que está acontecendo? Quem me achou? Então no primeiro momento foi bem impactante assim. Depois eu pensei, não, é uma oportunidade e não só uma oportunidade no sentido de, eu gosto de escrever, mas também no sentido de, eu tenho uma história para contar. Então vamos ver assim. O livro já chegou para você? Não, ainda não. Muito bem, vai chegar. Gente, a nossa psicóloga, a Ana, ela produziu um texto aqui que a gente vai desenvolvendo um pouquinho, não vou falar tudo porque vocês vão ter que ler. Lembrando que Stalker está no site da Amazon Digital, para quem quiser ler gratuitamente pelo Kindle Ilimitado. O e-book, para quem quiser comprar, tá com preço acessível, e o livro físico na Wiclap. Agora, Ana, você falou um negócio muito interessante. A desconfiança. Muita gente desconfia realmente quando é abordado assim, principalmente na internet, que é terra de ninguém. A gente recebe aí diariamente um monte de convite, um monte de parceria, nananã, e nem tudo é verdadeiro, nem tudo é real. Às vezes é golpe, às vezes é treta. Então, esse trabalho sendo produzido, trazendo psicólogos para falar de temas tão relevantes, né, voltados ali para a saúde mental, isso está se propagando com muita rapidez, porque é um trabalho sério e eu entendo que a desconfiança ela está no meio disso tudo. Mas depois que as pessoas se certificam que é real e que não é golpe, elas relaxam, encaram o desafio. E o mais importante, elas saem da zona de conforto. O que eu tenho recebido de feedback, Monique, escrevo sempre, nunca publiquei, estava na minha zona de conforto e a antologia me tirou de lá. E a experiência está sendo incrível e nananã. Então, quer dizer, já vou publicar livro solo. Aí eu falei, não, ela sim. Então, várias pessoas já estão com o objetivo de publicar livro solo depois que participaram da ontologia. E isso é fenomenal, não poderia ser melhor. A gente estava na Bienal esse ano em São Paulo, terapeutas do Brasil inteiro envolvidos na ontologia, se encontrando, se conhecendo. A gente vai marcar mais encontros e mais bienais. O Ana, você pretende ir na Bienal ano que vem, aqui no Rio de Janeiro, em junho? Em junho? Você agora já é uma escritora. Você já tem que pensar nessas feiras, nesses eventos. Ai, meu Deus, agenda concorrida, agenda concorrida. Quem sabe, quem sabe? Pois é, pense nisso, porque é uma experiência maravilhosa. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o texto da nossa autora. A Ana contribuiu aqui, ó, gente. Vou mostrar para vocês a galera que faz dessa antologia uma antologia riquíssima de informação clínica, pessoal,
O que você traz no seu texto, Ana? Fala pra gente um pouquinho. Bom, acho que eu acabei dando um pequeno spoiler já. O meu texto ele traz um relato realmente do que aconteceu comigo. Eu não posso dar muitos detalhes sobre a pessoa, porque, né, enfim, por uma questão de segurança, mas é engraçado que tudo não começou, mas um ponto alto foi justamente a viagem para Búzios que a gente estava falando. Que depois dessa viagem para Búzios eu acabei sofrendo uma série de ataques muito pesados assim aqui no Instagram. E isso culminou numa série de consequências para mim, né? Ao ponto de chegar aí até uma delegacia para fazer denúncia de crime, de fechar o meu Instagram, não é esse, né? Mas o meu Instagram pessoal, precisei fechar. Então eu conto um pouquinho sobre como foi que tudo começou e as consequências, né, desse evento, como as coisas se desenrolaram, ainda se desenrolam. Isso foi uma coisa que eu consegui perceber enquanto eu escrevia. Não é algo que está parado, né, que estagnou, não. Ainda repercute um pouco, né, sobre a minha vida e estou, inclusive, vendo, né, nas minhas sessões enquanto paciente, as consequências ainda desse evento, né. Nossa, gente, eu vou abrir um parêntese aqui e vou deixar a dica para vocês da série do Stalker, que veio a ideia de produzir essa antologia. Aquela série da mulher que stalka o cara, né? Aquele barman, que é ele que sofreu na vida real, tudo aquilo, e ele virou série, enfim. Depois de vocês dão uma procurada, a série é incrível, e chocante. E o que a Ana está falando, tem uma parte no texto dela que diz o seguinte: creio que sua agressividade veio porque ele provavelmente nunca foi tão desafiado antes. E isso deveria ser estimulante de alguma forma. Isso aqui levanta várias questões. E uma delas, Ana, eu queria que você dissesse pelo lado clínico, né, pelo lado profissional, o que caracteriza o comportamento de um stalker? Olha, eu acho que, de forma muito resumida, assim, a gente pode pensar numa pessoa que ela não tem ciência do que é limite, né? O que é limite que torna ela um indivíduo e depois o que torna o outro um indivíduo separado, um indivíduo com vontade própria, né? Um indivíduo que pode te falar não, um indivíduo que pode discordar de você. Então, eu acho que essa característica, assim, ela é predominante. E lógico, eu acho que a gente não pode tirar uma pessoa do seu contexto, né? Querendo ou não. Você citou esse exemplo da moça que ela stalkeia, eu adoro esses neologismos que a gente faz, né? Mas, É. enfim, que ela persegue o barman. Eu confesso que eu não assisti, sou uma pessoa pouco Netflix. Mas normalmente a gente vê muitos casos de stalking de homens perseguindo mulheres, né? Então, eu acho que a gente não pode descartar o componente social aí em decorrência do machismo. Enfim, a gente não pode também recortar o indivíduo desse contexto, né? Exatamente. Quando eu falar stalker, gente, pensa nas duas, tá? Homem e mulher, por favor. Agora, fala-se muito sobre essa obsessão, né? O homem obcecado por aquela mulher, ou aquela mulher obcecada por aquele homem. No caso do stalker, ou da stalker, eles não conseguem diferenciar, né, o interesse romântico de uma obsessão. É mais ou menos assim Uhum. que funciona? Eles não conseguem ter esse discernimento? Eu creio que sim, porque a pessoa está agindo com base na fantasia, né? Então, existe um... Todos nós fantasiamos, né? De uma forma muito cotidiana, todos nós entramos aí na fantasia, só que a gente consegue fazer uma diferenciação, né, do que se passa dentro da minha cabeça, daquele momento que eu
peraí, vamos pôr o pezinho no chão e vamos lidar com o exterior, vamos lidar com a realidade, o que a gente entende por realidade, né? E eu acho que no caso do Stalker, ele tem muita dificuldade em fazer isso, né? Que ele entra realmente nessa fantasia. Nossa, e entrar numa fantasia é perigosíssimo, porque as coisas só acontecem na cabeça daquela pessoa e ela acredita naquilo, naquela fantasia, naquela situação, naquela paixão que não é recíproca, naquele desejo que não existe, né? Uma pessoa assim, ela não é perturbada só em questão de relacionamento. Ela é perturbada numa visão geral. Imagina uma pessoa dessa dentro de uma família. Começa a dar sinais. O stalker, ele começa a dar sinais desde muito cedo. Isso é reflexo de alguma infância traumatizada, alguma coisa assim, ou Ana? Ou isso geralmente a chave vira ali na fase adulta? Olha, eu acho que é muito difícil hoje a gente ter informações sobre o stalker, porque eu acho mais possível a vítima vir, por exemplo, para terapia do que o stalker, Com certeza. né? A gente tem... Ana, ela caiu aí? Ana, gente, eu não tô vendo ela. Ela caiu? O pessoal que tá na live, ela caiu? Ana, eu não tô te ouvindo. Oi, voltei. Minha internet Aí, caiu. tem problema. Ai, que coisa. Fala o que você tava falando. O que eu tava falando é que o stalker, ele transtorna a vida de outras pessoas, né? Antes dele se perceber transtornado, né? Se é que um dia venha a perceber. Você falou que é muito mais fácil a vítima procurar ajuda do que o próprio Uhum, stalker. É óbvio, né? Eu acho que o stalker, por si só, ele, eu preciso buscar terapia, porque eu acho que ele não tem nem essa consciência, esse discernimento. concordo. E o texto da nossa autora continua. Ele quis me cercar por todos os lados, destruir minhas relações, minha reputação e ter finalmente acesso ao meu corpo através dessa coerção, pois entendi que ele só pararia se tivesse sua maldita foto. Você já tratou mulheres stalkeadas, Ana? Nossa, puxando na memória, me ocorre um caso, não exatamente de uma mulher nesse caso, foi um rapaz bem jovem, mas sim, que era uma coisa bem... Foi uma sessão pontual que ele mencionou o assunto, mas assim, perturbador. O nível que a pessoa vai para conseguir informações da sua vida. Pois é, gente. Quando eu falo para vocês que a internet ela é terra de ninguém, quando eu falo para vocês na antologia, não me deem o nome completo para eu colocar, me deem um nome artístico ou um sobrenome. A gente não sabe quem está lendo os textos. A gente não sabe para quem está chegando o livro. O nome hoje completo de vocês, as pessoas encontram até o seu endereço de trabalho. Então, cuidado com as informações que vocês dão e com as conversas que vocês começam na internet. Veja se é fake. Você está dando informações íntimas, pessoais, às vezes, né, particular, para uma pessoa que você nunca viu. Então, muito cuidado com a internet. Ela está cheia de gente maldosa, tá? Agora, Ana, me diz uma coisa. O stalker ali, a gente pode dizer que é um transtorno ali de personalidade, é um narcisismo, uma psicopatia. Isso tudo tá dentro de um stalker?
Puxa, acho que essa é uma pergunta tão complexa assim, né? Porque eu pensei um pouco nisso, né? Antes da gente começar a live, a ansiedade começa, o que será que a gente vai conversar sobre? E eu pensei nisso, né? Tipo, se a gente poderia enquadrar um stalker como um transtorno. E eu acho tão complicado, porque a gente está entre o transtorno mental e o criminoso, né? Então fica uma coisa muito difícil assim, de separar uma coisa da outra. Eu acho. Não que, obviamente, uma coisa esteja ligada à outra, né? Transtorno a alguma questão criminosa, não é isso. Mas onde acaba no caso do stalker, é onde começa outro, né? O que a gente considera criminoso, o que a gente considera transtorno. É muito difícil. É uma linha muito tênue, né, gente? Porque é complicado. O narcisista, o psicopata, aquele obsessor, aquele que é obcecado. É bem complexo dar ali, bater o martelo. Agora, quando a gente fala da vítima, né, os impactos, os efeitos psicológicos que a vítima, né, a longo prazo, eu acho que pela vida inteira, talvez, é um trauma que ela vivencia, que talvez ela precise de muitos anos de cura, de terapia, de ferramentas para lidar com esse trauma. E aí entra essa questão, né, dos efeitos psicológicos mais comuns ali, Ana. Você que foi vítima de stalker, enfrentou. Como é que você, como terapeuta, como vítima, diria para gente esses efeitos a curto ou a longo prazo? Assim, no curto prazo, eu acho que o mais evidente é uma crise de ansiedade absurda. E durante dias, semanas, a tua vida é em torno daquilo. Lógico, depende do caso a caso, né? Estou falando do que eu vivi, mas eu entendo que tem pessoas que vivem experiências que são muito duradouras, né? De anos sendo perseguidos em diferentes meios, né? Pela pessoa. Nem que agora falando assim, eu tô lembrando que eu tô há anos também sendo perseguida pela mesma pessoa. Mas no longo prazo eu acho que fica realmente essa desconfiança, esse receio de se expor. Eu tava conversando hoje com uma namorada e falei, o quanto eu me boicotei com a própria antologia, porque eu fiquei com aquela coisa, tipo, e se eu divulgar e cair nos ouvidos dele? Então ficou uma coisa até prejudicial no nível profissional, assim, de tipo, eu me senti receosa de divulgar meu trabalho porque vai que ele me encontra novamente, vai que ele faz um novo perfil. Então até dá para pensar até num prejuízo econômico nesse caso. Né? É um medo constante, né? Da pessoa tá vendo, observando e não aparecendo e sempre na espreita ali. Esse suporte emocional, Ana, de uma vítima de stalker, o que é recomendado além da terapia? Existe algum outro tipo de suporte emocional para vítima de stalker? Olha, eu acho que o mais difícil, assim, para uma pessoa que sofreu, né, com o stalking não é exatamente procurar terapia. É ela contar para pessoas próximas e ser validada. Então, familiares, companheiros, né, amigos, até a própria questão de ir denunciar ou de tomar medidas jurídicas cabíveis, né? Inclusive, eu vi no comecinho da live que o meu amigo Alexandre, ele entrou, fez um comentário ali. O Alexandre, ele é advogado, foi ele que me acompanhou nessa situação quando eu fui até a delegacia fazer o boletim. Então, fica aí o meu agradecimento público aí ao meu amigo que me ajudou muito. Porque existe um constrangimento muito grande, acho que principalmente para a mulher, né? Existe um constrangimento muito grande do tipo,
Será que eu vou ser julgada? Será que as pessoas vão acreditar em mim? Será que vão me levar meu caso a sério? Eu fui até a delegacia da mulher e eu fiquei pensando, gente, se entrar uma pessoa que é vítima de uma agressão física, eu vou me sentir tão mal, porque eu tô aqui com um monte de print de Instagram, sabe? Como se não fosse válido, sabe? Meio que invalidando o que eu sentia, pensando, tem gente que passa por coisa pior, nesse sentido, assim. Mas olha só, tem um grande boom aí nessa tua fala. O que você sofre, o que você sofreu com aquele ataque, não minimiza o seu medo, o seu pavor e a sua coragem de denunciar. O nível de medo daquela que tomou um soco e teve coragem é o mesmo. Então, não ache que a sua dor é menos do que aquela que tomou um soco no rosto. Porque requer muita coragem em denunciar o agressor. Sim, não existe uma régua, né? E outra, quando a gente está falando de uma situação de violência, né, qualquer que seja, dificilmente, né, pensando numa agressão, né, numa violência doméstica, dificilmente o cara vai virar da noite para o dia e dar um soco nessa mulher. É algo que vem sendo construído ao longo do tempo. Então começa com algo sutil. Começa com algo que não parece tão grave, mas pode ir escalonando. E a gente sabe que existem estatísticas terríveis nesse sentido, né? Então, assim, eu entendo também que tem esse lado, né? Você pode estar levando uma situação pequena, mas que se você não toma nenhuma medida, isso pode ir escalonando e se tornar cada vez mais grave, cada vez mais perigoso. Racionalmente, eu sei de tudo isso. Racionalmente. Eu entendi. Mas os mínimos sinais que um stalker dá que ele também está te cercando vem de um tempo até você perceber, mesmo que seja na internet. Sim. Os perfis, as conversas. Às vezes ele está no lugar que você falou que está com as amigas no Instagram. Aí você encontra essa pessoa lá. O stalker, ele deve dar sinais de que ele está te cercando. Você deve sentir. Tanto é que algumas vezes a gente fala assim, estranho, será que é isso mesmo? É coisa da minha cabeça. Então ele vai dando sinais dentro de uma conversa, de uma abordagem, que te leva a crer que você está deixando de ser um flerte para ser uma obsessão. Pelo menos eu acho. Se eu estiver errado, me desculpe. Eu nunca estive nesse papel. Mas eu acredito nos sinais. Então, virtual ou presencial, física ou não, a dor e a perseguição e a agressão, ela pode ser medida, sim, de casos em casos, enfim. É muito complexo, gente. É muito complicado falar sobre isso numa live. Mas a mensagem principal é que a gente cuide da nossa vida virtual. Que a gente não se exponha tanto. Não sei se foi o caso dela, não interessa. Mas as pessoas doidas, né? Doidas entre aspas, obcecadas, elas estão por aí, elas estão te observando. Ex-namoradas, ex-namorados, professores de universidade, que eu conheço 2 temas sobre professores, sabe? Além de séries e relatos verídicos de amiga, vizinha, enfim. Agora, Ana, me diz uma coisa, o que você quer passar para os seus leitores quando eles lerem o seu texto? Qual é a principal mensagem que você quer enviar para as pessoas? Olha, agora pensando, né, em tudo que a gente conversou, principalmente quando a gente fala em rede de apoio, né, realmente a ideia de procurar ajuda. Procurar ajuda com pessoas confiáveis, pessoas que de fato vão te acolher. Ou caso você não seja vítima, né, se alguém te fala algo nesse sentido,
acolhe aquela pessoa, né? Porque é muito fácil a gente julgar quando não está na nossa pele. É Eu acho que verdade. a ideia de fazer um relato veio um pouco disso, assim, para a pessoa tentar se imaginar nesse lugar, se sensibilizar e entender que, opa, não é só um cara chato fazendo comentário no Instagram. Não se trata só disso. É verdade. Muito bem. Eu vou dar aqui o arroba da nossa autora de novo, ó. Ana Ferreira Psicologia. Já segue ela lá. E a Ana também está em outra antologia aqui no canal, né, Ana? Não, foi só do Stalkers por enquanto. Por Ué, enquanto. foi só o estado que você não entrou em. Por que fazer terapia? Você não entrou, não? Não, eu cheguei a te mandar mensagem, né, sobre, mas acabei. Ah, então foi ele. Não, eu realmente Ai, não. entrei em contato, mas eu falei, não, vamos Ah, assimilar um pouco o que está acontecendo, mas sim, você comentou mais cedo, né, que outros autores estão interessados, né, em publicar outras coisas, eu fui uma delas, só que assim, foi realmente uma experiência intensa, eu percebi, como eu disse, o tanto de coisa que ainda se movimentava, eu falei, tá, vamos lidar com essa experiência, vamos curtir ela de cabo a rabo, e quem sabe, né, daqui pra frente. muito bem. Querida, fale. Fale sempre sobre essa situação. Exponha, evidencie, abre live no seu canal, traga apoio, traga resiliência, use essa experiência para dizer para outras mulheres, para outras vítimas, que elas não estão sozinhas, que elas têm uma rede de apoio, que elas precisam denunciar. Faça disso algo que propague positivamente para que mais mulheres denunciem. E homens também, porque é mais difícil um homem procurar, né? A mulher ela procura mais. Então, pegue isso, trabalhe isso até não aguentar mais. Que a gente precisa de relatos como esse para dizer que, olha, temos que denunciar, precisamos falar sobre o assunto, e existem vários tipos aí de obsessões, de homem obcecado pela mulher a ponto de matar os filhos. Então, faça disso levante mesmo a bandeira e use essa experiência para conscientizar mais mulheres que passaram ou que estão passando a denunciar os seus agressores. Isso é importantíssimo. E claro, né, gente, para quem quiser, o relato da Ana está aqui dentro. Vocês vão poder conferir se adquirirem o e-book ou o livro físico. E não é só o relato da Ana, a gente tem várias outras pessoas aqui com histórias semelhantes, tanto do lado de quem é o agressor ou agressora e de quem é a vítima de um stalker, tá? Não deixem de seguir a Ana lá no Instagram. E essa live vai ficar gravada no canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon, TikTok, Kawaii e Instagram. Ana, querida, só te agradecer, tá? Por esse bate-papo. Dizer que eu estou muito feliz de ter você na ontologia. Muita coragem, muito discernimento. E eu só te desejo sucesso. Obrigada, tá? Ai, obrigada a você, Monique. Foi uma experiência muito boa, assim, a atenção que você dá, né, ao longo de todo o processo, assim, nessa abertura que a gente tem, essa liberdade. Então, eu tenho a agradecer pelo convite. E agora, posso dizer que com a nossa live aqui, esse ciclo da minha antologia se encerra e pensar nos futuros, né? Pensar nas Ai, que futuras delícia. possibilidades. Tá menos nervosa? Ah, sim, é só começar, né? Ela tava que não respirava, gente. Que bom, assim é muito bom.
Eu quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que assistiu depois, que ficou aqui com a gente, dizer que já já eu volto com mais bate-papo sobre saúde mental. Ana, um beijo, amor! Um beijo, obrigada, viu? Até a próxima.